رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, queridas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah, sua misericórdia e suas bênçãos estejam convosco. E sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Conversas de Ramadã. Este é o nosso quinto encontro e nele vamos dar continuidade falando sobre as virtudes, as boas coisas que encontramos neste mês de jejum. Na verdade, nós temos visto que a cada ano Allah subhanahu wa ta'ala muda e transforma a vida de muitas pessoas. Quero dizer que muitas pessoas se revertem ao Islã durante o mês de Ramadã. Isso nos confirma de outra maneira que na verdade este mês é um mês abençoado. E também com isso confirmamos que mesmo que os pregadores do Islã parem de chamar as pessoas para o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala continuará guiando a quem Ele quer, no tempo que Ele quiser e do jeito que só Ele sabe. Quando falamos de Allah subhanahu wa ta'ala mudar as pessoas durante o mês de Ramadã, não estamos a nos limitar apenas na reversão de pessoas não muçulmanas para o Islã. Estamos também falando da mudança de comportamento de pessoas que já são muçulmanas desde muito tempo. O que acontece é que elas melhoram muito, alhamdulillah. Na verdade, a maioria das pessoas que insistem em certos comportamentos maus tem sido simplesmente porque nunca passaram por uma situação que lhes desperta a atenção. Muita gente faz o mal porque lhes falta alguma experiência na vida para mudar esse comportamento. Por exemplo, há ladrões que continuam roubando porque nunca provaram a amargura da cadeia. O que acontece é que assim que um dia ficam presos e depois saem, essa experiência da cadeia lhes transforma imediatamente para uma vida melhor. Há homens que não valorizam suas mulheres, ou seja, maltratam suas esposas porque nunca ficaram viúvos. Assim que perdem a sua esposa e casam com mulheres que não chegam a ser boas como a falecida, aí despertam. Despertam de uma vez para sempre e mudam de comportamento, embora seja tarde. Mas para mudar, digamos que nunca é tarde. Esses exemplos que eu estou a dar são muito práticos e podia dar mais outros ainda. Mas o que eu pretendo relacionar aqui com o jejum de Ramadã é que há pessoas avarentas que continuam na avareza, na falta de generosidade, simplesmente porque nunca passaram aquilo que um pobre passa. Então, o Ramadã, este mês de jejum, serve de escola para esse tipo de pessoas. A sede e a fome que um rico passa durante o jejum deve lhe despertar a atenção para pelo menos imaginar aquela fome que o pobre passa durante os restantes dias do ano, a saber que não tem intencionado. Essa fome que a gente sente até um certo ponto durante o mês de Ramadã é uma fome intencionada. Então, se um rico jejua e prova essa fome não deve passar simplesmente porque chegou o momento de quebrar. Não.
essa fome deve dar outro resultado, outro efeito, que é imaginar como tem sido a fome de uma pessoa que passa 3, 4 dias seguidos sem comer e sem intencionar. Então, se na verdade esse sentimento penetrar no fundo de um coração vivo, a pessoa jamais sentirá perda em ajudar aos mendigos e outros necessitados com quem cruza aí na rua a cada dia que passa. Então, com isso, quero dizer que a nossa conversa hoje, inshallah, vai especialmente para todos aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu alguma riqueza acima dos outros. É por essa razão que o título da nossa conversa é Ramadã como escola de generosidade e solidariedade. Em primeiro lugar, gostaria que fizéssemos um breve estudo em volta do versículo que fala da obrigatoriedade do jejum de Ramadã. Vamos voltar um pouco para trás. Vamos buscar uma vantagem que não mencionamos nas conversas anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes muçulmanos, kutiba alaykumus siyam, foi prescrito para vós o jejum, kama kutiba ala alladhina min qablikum, assim como havia sido prescrito para aqueles que existiram antes de vocês, para os vossos antepassados, ou seja, para aqueles que receberam o livro de Deus antes de vocês receberam o Alcorão. Por que foi prescrito? La'allakum tattaqun, para que vocês aprendam a temer a Deus, para que vocês fortifiquem o vosso temor a Deus. Ora bem, o nosso estudo começa com uma pergunta. Qual é a relação entre jejuar e temer a Deus? Qual é a relação entre jejuar e temer? Há muitas respostas para esta pergunta. E cada uma pode ser detalhada de várias formas, conforme a pessoa que responde. Mas a minha resposta pessoal é que aquele que passa fome intencionada e se lembra da fome de quem não intencionou, essa pessoa aprende, se tiver um coração vivo, tal como eu disse, se tiver um coração vivo, essa pessoa aprende a temer a Deus. Como é que aprende a temer a Deus? É que não há como ignorar que o mesmo Deus que lhe deu meios suficientes de subsistência e mesmo assim pessoas passam fome do seu lado, esse Deus pode lhe tirar da situação em que se encontra para uma situação pior. Quando você encontra alguém, um pobre, e você sabendo que tem condições e mesmo assim não lhe ajuda, a primeira coisa que você devia pensar é: será que Deus não tirará isto de mim para dar a ele e eu ficar no lugar dele? Nesse instante, a primeira coisa que aparece no coração de uma pessoa viva é o temor. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o jejum foi prescrito para reviver o temor a Deus. E é exatamente isso que nós encontramos no final do versículo que fala do jejum. La'allakum tattaqun. Em seguida, vamos apresentar aqui algumas passagens do Alcorão e da tradição profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, passagens que podem incentivar e encorajar as pessoas a serem generosas e solidárias para com os necessitados. Primeiro, de uma forma geral, sem ter em conta com o Ramadã, o Alcorão nos fala que a coisa mais difícil na vida de pessoas ricas é ajudar os necessitados. Os ricos sentem um peso quando pensam em ajudar um pobre. Essa é uma verdade que vamos provar na base do Alcorão. Esse peso que os ricos sentem quando pensam em ajudar a um necessitado, o Alcorão assemelha à mesma dificuldade que uma pessoa enfrenta quando pretende atravessar aqueles caminhos apertados das montanhas. Se você já chegou numa montanha, normalmente existem aqueles caminhos entre uma montanha e outra, ou quando você quer, portanto, transpor uma montanha, você enfrenta uma dificuldade maior. Então podemos dizer, em outras palavras, que a pessoa começa a se sentir como se estivesse a atravessar uma barreira difícil de transpor. Estimados irmãos, queridas irmãs, até que entendam
o quanto é pesado para o rico dar caridade ao necessitado, eu vou precisar da vossa paciência porque vou começar de um pouco longe. E vou vos pedir a vossa atenção porque também vou precisar de transformar um pouco a nossa conversa em uma curta aula de tafsir. Vou transformar esta nossa conversa em pequena aula de interpretação do Alcorão, mas serão poucos minutos. Primeiro, vejamos o que se passa na mente da maioria dos ricos. Allah subhanahu wa ta'ala diz que normalmente aquele que tem riqueza acumulada pensa que sua riqueza fará com que ele viva muito tempo. E esse pensamento tem sido o motivo desse tipo de ricos difamarem os outros durante suas conversas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Ai de todo difamador que cita mal os presentes, assim como os ausentes. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Esse que acumula riqueza e passa a vida a contar a sua riqueza. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Ele conta que a sua riqueza o tornará eterno. Esse é o pensamento de muitos ricos. Tem muita riqueza, não há de morrer agora. Numa outra passagem, e que tem muito a ver com o nosso tema, Allah subhanahu wa ta'ala diz que esse tipo de ricos, além de pensarem que jamais falirão, eles se envaidecem e se orgulham pelas riquezas que com o passar do tempo gastaram. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Ele conta que ninguém jamais o dominará e diz, vangloriando-se: eu gastei muita riqueza. Esta é a situação dos ricos. Este é o pensamento e são as palavras da maior parte dos ricos. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta a eles: se bem que possuem riqueza suficiente para o resto da vida, então por que falaqtahama al-aqaba? Por que não optam pelo caminho mais difícil? E Allah diz: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. E o que lhe fará entender o que é o caminho mais difícil? Allah subhanahu wa ta'ala começa a detalhar. E ele diz: o caminho mais difícil é فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. O caminho mais difícil é libertar um escravo, que nesses dias já não temos, ou podemos dizer, pagar a caução para libertar um prisioneiro, ou alimentar alguma pessoa num dia de muita fome, essa pessoa sendo um órfão próximo da sua família, ou mesmo um pobre no estado mais grave de pobreza. Este é o grande desafio que Allah subhanahu wa ta'ala lança aos que se orgulham pela riqueza que têm. O desafio é este: ajudar de várias formas a este tipo de pessoas. E este tipo de pessoas são as pessoas que no Alcorão aparecem representadas pela palavra fi sabilillah. Quando nós ouvimos falar, o fulano gasta muito dinheiro fi sabilillah. Fi sabilillah, esta palavra não se limita apenas em pagar a conta de energia ou de água da mesquita. Não se limita apenas em pagar a impressão de livros islâmicos. Não se limita em apenas levar as pessoas para a peregrinação em Meca. Esta palavra abrange muitos atos de caridade que têm o seu foco em ajudar os necessitados. Por isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos incentiva a gastar nossos bens na sua causa, Ele associa os aspectos essenciais da crença islâmica com a ajuda aos necessitados. Por exemplo, a passagem do versículo 177 do capítulo 2 do Alcorão, Suratul Baqarah, versículo 177. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz nessa passagem? وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Esses são fatores essenciais da fé islâmica.
Crer em Allah no último dia, crer nos anjos, crer nos livros de Allah, crer nos profetas. Em seguida, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Dar caridade aos pobres mais próximos da sua família, aos órfãos, aos pobres em geral, àqueles que viajam e não têm como voltar à sua terra, aos mendigos, libertar escravos, ou pelo menos, como disse, libertar pessoas presas. Estimados irmãos e queridas irmãs, só depois de mencionar estes necessitados é quando o Alcorão continua falando daqueles que praticam o Salá, daqueles que são leais em seus compromissos, daqueles que são constantes e pacientes, como eu disse, em situações difíceis como o combate, as doenças, a fome. E finalmente Allah subhanahu wa ta'ala carimba este comportamento de doar a caridade, dizendo que esses são os verdadeiros crentes e esses são os que na verdade temem a Allah subhanahu wa ta'ala. E para encorajar aos que gastam suas riquezas na causa de Allah, o Alcorão apresenta uma semelhança impressionante. Ouça com atenção. Allah subhanahu wa ta'ala diz: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. O exemplo de como vão ser recompensadas as pessoas que gastam os seus bens na causa de Allah. كَمَثَلِ حَبَّةٍ. É como o exemplo de uma semente que você lança à terra. Esta semente, ambatat sab'a sanabil. Ela, portanto, brota e nascem aí 7 espigas. Fi kulli sumbulatin, em cada espiga, mi'atu habba. Nascem 100 sementes. Você lançou uma semente, brotou a planta, e a planta deu espigas. E essas espigas são 7. Em cada espiga nascem 100 sementes. O que quer dizer? Você dá pouco e Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe recompensar como se tivesse dado muito. Por isso ele diz: Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah multiplica a recompensa para quem ele quer. Wallahu wasi'un alim. Então, esta é a recompensa de quem gasta seu dinheiro, sua riqueza, seus bens na causa de Allah. E nós enfatizamos que a causa de Allah tem foco nos pobres, órfãos, necessitados. Essa toda recompensa tem a ver com a generosidade e solidariedade fora do Ramadã. Então imagine quando a pessoa gasta seus bens dentro do Ramadã. Nós não precisamos de falar de muito dinheiro. Não precisamos de falar de grandes volumes de qualquer tipo de caridade. Precisamos apenas falar de dar o que comer a um pobre que jejua. Dar de comer, pelo menos durante o tempo que ele precisa de quebrar o seu jejum. Dar-lhe de comer. Fazer com que ele coma naquele instante que ele está a quebrar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man fattara sa'iman, aquele que der comida a um jejuador, ou seja, comida suficiente que lhe sirva de refeição na hora de quebrar, كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Essa pessoa que gastou o seu dinheiro ou a sua comida para o outro quebrar, terá a mesma recompensa de jejum sem que a recompensa do jejuador diminua. Ou seja, você deu a alguém alguma coisa para quebrar o jejum. Você será pago conforme ele será pago pelo jejum que ele efetuou. Isso é muito. Não estamos a falar de muita coisa agora. Estamos a falar de dar a alguém comida ou algum valor que sirva para ele comprar alguma coisa e ir quebrar. E para dar muita ênfase à necessidade de ser generoso e solidário para o necessitado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou consigo mesmo. Ele não apenas falava, ele fazia. Temos aqui a narração de um dos seus companheiros mais aconchegados. Neste caso que é Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma.
ele diz: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o mais generoso de todos. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. E era mais generoso durante o mês de Ramadã. Por natureza, em todos os dias ele era generoso, mas a sua generosidade aumentava no mês de Ramadã. Hina yalqahu Jibril, quando se encontrava com o anjo Gabriel. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Porque Jibril vinha ao encontro do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam em todas as noites do mês de Ramadã para fazer revisão do Alcorão. E ele conclui esta narração dizendo: Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala. Ele diz que o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, naquele instante em que se encontrava com Jibril, ele era mais generoso. E ele faz uma comparação. Portanto, o narrador deste relato faz uma comparação. Diz que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam era mais generoso, mais bom do que aquela brisa agradável, aquele ar que a gente precisa quando sente o calor. Uma das coisas que esta passagem nos ensina é que a generosidade deve ser maior e urgente de acordo com a situação e circunstâncias em que a pessoa beneficiada se encontra. Por exemplo, a tristeza que um necessitado tem quando sabe que o seu vizinho está comendo e ele não, a tristeza aqui é grande. Mas essa tristeza se torna maior ainda no dia de Eid, quando este pobre souber que, apesar de ter jejuado junto com as pessoas durante o mês de Ramadã, ele terá que passar a fome no dia de festa, quando a maioria dos jejuadores estiverem alegres comendo. Então, para evitar esse sentimento de tristeza, prescreveu-se a caridade que se chama Zakatul Fitr. É uma caridade que se deve dar ao pobre um dia antes do Eid. 1, 2, 3 dias, dependendo, né? Antes do Eid, como uma maneira de lhe associar na alegria nesse dia de festa. E este Zakatul Fitr, segundo algumas narrações, ele purifica e cobre as falhas que a pessoa cometeu durante o jejum. Portanto, estimados irmãos, queridas irmãs, em suma, a nossa conversa foi muito mais para suscitar o espírito de generosidade e solidariedade para com os menos favorecidos. Eles estão aqui conosco e precisam de nós. Por isso, dirijo as minhas últimas palavras diretamente para aquele que sabe que é capaz de ajudar aos outros. Ramadã é uma escola. Aprenda nela a ser generoso e comece os pobres a ajudar. Não tenha receio de implementar o que você aprendeu, porque a prática é o fruto de estudar. Com isso, você estará fazendo a coisa mais boa da vida, que é do mal para o bem mudar. Aproveita agora, assim que os demônios estão acorrentados, para a avareza, para sempre desnudar. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام